Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à sequência de análises que a gente estava fazendo para cada peso da aeronave. Agora nós vamos analisar a fração de peso de combustível. Esse peso do combustível, como vocês podem ver na equação, na fórmula, ela não está sozinha, tal como o peso da tripulação e o peso da carga paga. Aqui ela está em relação ao peso máximo de decolagem. Isso é porque a análise desses pesos desse peso do combustível é feito por etapas, em que você sempre analisa um peso em relação ao outro. Por exemplo, vamos pensar aqui num voo de um avião civil que leva aí passageiros para transporte. Nesse caso, ele tem vários segmentos de voo, várias etapas de voo. Primeiro é o táxi, depois a decolagem, a subida, o cruzeiro, o início da aproximação e o pouso. Em cada etapa desse voo, que eu coloquei aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um peso. Portanto, é um W1, um W2, e aí no caso aí até o 6. E existem outros casos, aqui é um exemplo. Pode ter outros casos em que esses pesos são maiores, tem mais etapas de voo ou menos etapas. Então a gente analisa a fração de peso para cada segmento de voo. É sempre em relação por exemplo, a gente analisa o fim da decolagem em relação ao início da decolagem, W2 por W1. Desse modo a gente vê quanto que foi gasto de combustível nessa etapa. E aí no final, se você multiplicar tudo, você tem um valor aí, ó, vou dar uma fórmula aí para vocês. Se você multiplicar cada fração de peso de cada segmento, você tem o quanto que foi gasto no final, que é o W6 pelo W1. Isso daí, você tirando 1 menos esse valor, equivale ao WF sobre o W1, que seria o W1 nada mais é do que o peso máximo de decolagem. O peso ali o maior peso que a aeronave vai ter durante um voo. Então, a gente tem que saber quanto que é cada um desses valores, cada uma dessas frações de peso. Alguns segmentos, algumas partes desses voos são bem delimitadas e a gente percebe que gasta bem pouco combustível. No táxi e decolagem, nessas duas etapas, essa relação é de 0,98, ou seja, apenas 2% de combustível foi gasto. Na subida é 0,97 essa relação. Na descida, olha como é pouco, 0,99, 1% aí de combustível sendo gasto. E na aproximação e pouso é quase zero, é 0,997, ou seja, 0,003% de combustível foi gasto. Beleza? Então é isso daí. Aí você substitui esses valores naquela equação que a gente encontra o W6 por W1, que mostra o total aí de combustível gasto. E vai faltar apenas o cruzeiro, ou o loiter, dependendo da aeronave. Para analisar esse peso do cruzeiro
dessa fração de peso de combustível durante o voo de cruzeiro, né, no caso aí para aeronaves a jato. Depois a gente vai analisar também para outras aeronaves, mas aqui a gente vai começar pelas aeronaves a jato. A gente vai entrar numa equação, e para a gente conseguir chegar nessa equação, a gente vai ter que resolver uma equação diferencial. Então esses vídeos aí dessa parte aí do combustível vão ficar um pouco em maior quantidade, esses vídeos, porque agora o próximo eu vou mostrar como resolve a equação para chegar nessa equação que a gente, como resolve essa equação diferencial para chegar na equação que a gente utiliza nessa análise, que representa o maior fração de peso. Então é muito importante essa análise no cruzeiro, que representa o maior gasto de combustível.